Haha! Estamos ao vivo neste 3, 3 de julho de 2020. Vamos ver. Aê! Já estamos por aí. Lisa, Laine. Laine, essa maluca Campus P é minha irmã. Vou chamar você já. Vou chamar você, Adri entrando, chamar a Elaine. Vamos ver como é que tá a nossa conexão aqui. Oi! Aê! Chegou o dia da nossa live. Chegamos, né? Tô aqui tentando Ai, que ajustar. joia. E Que aí, muito legal. frio por essas bandas aí de Rio Preto? É que Rio Preto não faz frio, né? Assim, de vez em quando vem uma frente fria e aí derruba um pouco a temperatura, mas eu confesso que eu já desacostumei. Quanto que tá? E o que é o frio daí? Conta pra mim. Ai, não se compara com o seu. Não se compara. Eu nem sei te dizer quanto tá agora. De manhã Tá um ele fica aí, frio né? 25 graus à noite. Não, tá chegando menos. Deve estar na faixa dos 16, 17. Mas para quem tem Sei. temperatura muito mais acima de que isso o tempo inteiro, é frio, né? É, é Mas olha, verdade. não, é impressionante. Eu desacostumei do frio. Morei em São Paulo por 14 anos, né? E em São Paulo é aquela coisa, né? Temperatura sobe, desce, mas chegou É. aqui, cadê o frio? Não tem mais frio. Aí quando vem uma Ai, temperatura um pouquinho assim, ó, já dá um friozão. Não, nós estamos já aqui com, sei lá, uns bons 4 ou 5 graus. Tá muito tá frio aqui em vendo? Curitiba. Não, Olha que não, não. legal. Conto Reconto entrou. Conhece ela? Não, Conhece, Laine? Ela tem um não. podcast de contação de histórias que é muito legal. Muito legal. Ó, Opa, então, quem está aí já já pode estou anotar. Taine anotando. Belissa. E ela tem um podcast muito massa, que é esse nome, Conto Reconto. E ela conta, lê uma história e daí traz algumas reflexões, conversa com convidados, é bem legal. Eu acompanho faz bastante Ah, tempo. isso é bom. Vamos lá, então, olha Vamos. só, gente, apresentar a Elaine, olha só. Elaine a gente tem uma história muito legal. A gente já faz acho que um ano por aí que a gente se conhece, né? Não é? Ah, Que eu eu comecei a acho que fazer as lives ano Fê. passado, né, final de maio, começo de junho, e daí logo você começou a acompanhar as minhas lives. Eu não lembro como que foi, mas a gente Aí ficou. eu cheguei em você, engraçado, né? Não conhecia o teu Insta. Eu conheci você por uma amiga de Recife que ela postou nos stories algum post seu, aí me chamou a atenção, aí eu fui Olha, que legal. pro seu IG, e aí eu Aham, fiquei, né? que legal. Gente, é Aí do muito seu eu massa. conheci a Ana, A Ana, foi. isso mesmo. A gente ficou amiga virtual, assim. Aí eu fiz aquele curso da contoterapia. E aí É. indiquei pra Elaine. E daí a Elaine foi fazer também. Daí a gente conheceu a Ana. Daí a gente faz parte de outros grupos em comum. Então, assim, a gente já virou amiga e a gente tem muitas coisas em comum, né? É, Eu isso acho é que muito bom. a nossa vibe na contação de histórias, alguns valores das nossas vidas, né? Acho que a gente caminha muito próximo, assim. É Então, que verdade. bom. Ai, Alce também, Carlinha, Marise, bem-vindo, pessoal, bem-vindos todos. Então, preparada? Aqui, ó, ó, ó. Eu estou com uma Ó, velinha. Essa minha vela, gente, é também. muito chique, mas eu não comprei, tá? Eu ganhei. Eu ganhei quando eu tinha uma aluna que, ai, sabe aquela mãe assim que é chique em tudo, nas mínimas coisas, ela deixava água pra mim, a água tinha pétala de flor, umas coisas assim, sabe? Aquelas pessoas que são chique por dentro, assim, no DNA. E aí ela me deu isso aqui não sei se foi dia dos professores ou Natal. Gente, é uma vela com cheiro daquele Você já biscoitinho de acendeu? gengibre. Eu já acendi porque o meu coisa tá lá embaixo, mas é que você ia acender aí, então já trouxe, já trouxe essa Então vamos energia. lá. Vou E colocar ela uma tem intenção. cheiro de, ai gente, de
aquele Baunilha. pãozinho, não, aquele pãozinho de gengibre, aquele biscoitinho de Ai, que Natal, sabe? delícia. Uhum. E eu acendi, eu vou te contar por que que eu acendi. Porque eu não achei a caixa de fósforo. E daí eu acendi na boca do fogão com palito de dente Não e dava, trouxe né? pra cá. Não dava pra eu. Mas acende aí pra Então, gente. coloque você uma intenção enquanto eu acendo. Vai lá. Fala, Fê. Pra falar? É, Então, que essa vela, gratidão, né? esse fogo sagrado que alimenta as histórias, traga muita coisa boa, muitas mensagens legais vindas das nossas experiências como contadoras, que a gente possa invocar todos os nossos ancestrais que contaram histórias ao pé do fogo. Opa! E que assim seja. Que assim seja. E Ó, aí? Ai, vamos que fazer. legal. Vamos fazer um brinde tintim. Tintim, amiga. De fogueira a fogueira. Ai, que legal. Então, gente. Olha, o Rafael é, entrou. Ai, que Oi, legal. Rafa. Bem-vindo. Eu tenho aqui um livro em Hum, forma de cartas, que é este aqui. Ai, gente, eu vou usar meu espelho porque eu sou muito chique. Eu descobri isso daqui. Olha lá que coisa legal. As cartas do contador. Consegue ver direitinho? As cartas do contador de histórias. 100 sim, agora sim. perguntas para contribuir com o seu processo de formação e autoconhecimento. Então aqui vem 100 cartinhas, 20 cartas de cada cor, são 5 cores diferentes, só que elas têm cores, algumas cores parecidas. Então eu vou contar para vocês que tem as cartas alaranjadas, que são cartas de perguntas de autoconhecimento sobre a arte de saber de si. Nós temos as cartas Bordeaux, então olha só, já está uma Olha, a proximidade Kátia de cor. chegou. Boa Ó, noite. Bordeaux, boa noite, Kátia. Aqui, Bordeaux, que é sobre repertório, sobre seleção de história. A gente tem um verde mais escuro, que esse eu vou chamar de verde, então, que é sobre ferramentas, sobre a preparação da história. Então, as perguntas daqui são sobre isso. Temos daí o vermelho, um vermelho mais vivo, é sobre a linguagem, sobre a história contada. E Sim, temos o outro verde que eu vou chamar de oliva, que é sobre o ofício, sobre o papel do contador de histórias. Então tem ai que bastante legal. perguntas instigantes assim, e sobre todo esse universo da contação. Pode ser até que eu já tenha respondido alguma coisa ano passado, mas eu vou deixar as cartas aqui. E eu pensei, a gente vai fazendo de acordo com o horário. E eu pensei, se o pessoal gostar desse formato, a gente podia chamar outros convidados contadores de histórias, tipo a Taine, tipo a Kátia, para vir fazer a live e a gente responder essas perguntas. Quer dizer, eu não, né? Mas assim, Maravilhoso. não é Não, legal? A lógico, gente você conhecendo também, os ué. processos dos contadores, assim, é tão legal. Eu estou dando uma embaralhadinha e eu Tá. vou pedir para você escolher a primeira. Então, assim, Não, você puxa aí. Não, mas eu pode separei os ir. montinhos, os montinhos estão separados. Então, Mas você assim, quer? ó, vai pela energia, assim. Vai pela energia? Vai bem oráculo aí, vai. Ó, então vamos lá, Ó. hein? Uh! Aqui peguei uma verde sobre o ofício, o papel do contador de histórias. Então vamos lá. Então Bora lá. a intenção é a seguinte: eu vou ler a pergunta e aí nós duas vamos responder, tá? Isso é para Sim, compartilhar com senhora. vocês. Estou explicando as regras da nossa live para quem está aqui com a gente. Deixa eu ligar o computador, porque né, não posso me perder na hora. Se alguém. Ixi, a bateria tá fraca. Nossa, é Então, verdade. Eu você também tem um nem relógio olhei. perto ou não? Não. Então eu vou Ah! ligar aqui. Hum, Gente, avisem essas não, duas loucas que por... vieram tão empolgadas para conversar, não que não nessa noite trouxemos de nenhum frio, relógio. quem tá por aí já pega seu cafezinho, já pega seu chazinho, já pega um É. chocolate quente, faz uma pipoca para ver essas duas doidas conversando. E aí nós vamos aqui, ó. Carregando. É porque eu sempre deixo tudo carregando. Hoje, especificamente, eu tive, Era o lógico, né? frio. Que Era o frio. é, o frio não tá ajudando a raciocinar direito. Então vamos lá. Cadê a Bora. carta separada? Então, esta verdinha aqui, ó. Tá. Que aspectos mudaram na sua vida após o encontro com a arte de contar histórias? Nossa, essa é a minha história encantada agora, Conta lá. né? Ai,
as histórias elas chegaram na minha vida em um momento que eu estava muito frágil, né? Eu estava doente, eu estava passando por uma depressão, e aí eu digo que eu fui levada pela, como é que eu posso explicar? Ah, fui levada pela vontade de conhecer o trabalho. E aí eu fui fazer curso, voluntariado, e depois disso é que eu fui querendo mais, né? Porque quando a gente entra e a gente começa a perceber esse universo que é tão rico, tão vasto, eu senti necessidade de estudar mais. Mas a minha vida ela mudou da água para o vinho, né? Porque é, eu sempre fui muito lúdica, eu sempre brinquei muito, mas o olhar ele apurou, né? Uhum, Quando eu comecei a estudar, entender a simbologia, o que estava por trás das histórias, o que a história ela pode trazer, né, para a uhum, pessoa, o autoconhecimento, conexão. Então, tudo isso uhum, mudou minha vida, sim, completamente. E a experiência que eu tive no hospital, né, como voluntária, trabalhando com as crianças no hospital, foi uma experiência muito marcante. E daí é que nasceu o meu blog, né, o Caminhando Contando, porque ele veio exatamente desse momento que eu precisei canalizar as ideias que estavam na minha cabeça, na minha mente, e aí eu gosto de escrever, então eu comecei escrevendo esse meu universo uhum, do voluntariado, né, sim, os cursos que eu estava fazendo, porque quando eu comecei, era mais o processo da criança no hospital. Então, é muito perto o uhum, morrer, né? Você lidar com a vida e com a morte. Então, uhum, foi um momento que eu precisava fazer alguma coisa, e aí eu comecei a escrever, que era mais para organizar tudo em mim. E aí eu digo que fui picada pelo bichinho, né? E nunca mais parei, porque comecei a fazer outros cursos, aí eu me profissionalizei, e aí foi, né? uhum. Aquelas coisas que E, hoje inclusive, aproveitar o gancho para falar, né? Que ela então tem o blog, tem o canal no YouTube Caminhando Contando, o perfil dela também, que vocês conseguem, opa, seguir aí. Então, é isso aí. Pode continuar. e aí assim, eu nunca mais parei, sabe, Fê? Porque quando eu comecei a perceber que as histórias elas são ferramentas para esse autoconhecimento, né? E assim, você também é da mesma vibe que eu. A gente não curte muito essa coisa de história pela história, né? Ela é uma Então, coisa muito espetaculizada, né? não, a gente gosta de uma Uhum, coisa mais intimista. Eu digo que eu uhum, gosto de contar a história como se estivesse contando, fazendo uma conversa, né? Porque eu acho que é assim, entendeu? Ah, perfis e perfis. O meu é esse, o seu também, né? Então, o é. que que acontece? Aí vem tudo, né? Porque o repertório muda, a forma de contar muda, a forma de estudar Uhum, muda. uhum, E aí, quando a gente começa a trazer, eu acho que o que mais muda mesmo é a vivência que você consegue através das histórias, né? Porque uhum. elas nos educam, né? Elas nos curam. Então, eu digo que, por isso que eu disse, né? Que a minha vida foi água por vinho, porque é completamente maravilhoso estar nesse universo. Né? E é sempre uma descoberta, né? Porque a gente está sempre aprendendo algo, A né? gente conta primeiro pra gente, né? Sim, tá aqui, né? É, Mais perto, né? Então é é. isso. É Então isso. tá, então olha só que legal. Gente, então é outra coisa que eu esqueci de falar, vocês podem, quando vem a gente falando, eu não apresentei a Elaine antes e toda essa história, justamente porque essas perguntas vão evocar tudo isso. Então, vocês vão perguntando, tiverem alguma dúvida ou alguma curiosidade, vamos entrar na onda aí. A É, gente tá fazendo essa vão experiência falando. hoje, que eu acho que vai ser Os legal. oráculos são as cartas, mas vocês também são o oráculo, né? Então, vamos lá. Os aspectos que mudaram na minha vida.
foi eu perceber, e não foi de cara, assim, uma potência minha. Eu não Uhum. tinha noção, assim. Então, eu sempre gostei de coisas artísticas, assim, desenho, pintura, música, teatro. E, na verdade, o nosso projeto de contação, a Carla, se estiver aí, ainda não me deixa mentir, começou do teatro. A gente veio de um grupo de teatro amador e que daí começou a fazer uns teatros que foram ficando meio com cara de contação de história. Então, sempre tinha um narrador que era contador de história e a cena acontecendo. E aí nós duas fomos levando isso para contação e para biblioteca e livro e curso. Então, foi despertando uma potencialidade em mim e eu só percebi que eu era boa nisso com algum tempo assim de prática. Eu fui fazendo o que eu gostava. E daí usava isso, né, na sala de aula também, que eu sou professora de formação, sou professora de artes de formação inicial. E, e depois de 5 anos para cá que eu profissionalizei isso. Então, assim, comecei a vender o trabalho, né? Ir nos lugares. Então, assim, mudou o aspecto que, assim, a minha vida hoje vive em torno disso, de uma coisa que era um hobby, que era só uma coisa legalzinha que eu gostava de fazer, voluntariamente. Né? E isso foi lá em 2000, o teatro é antes, mas assim, começou a contação em 2008. Então faz 12 anos que eu comecei de brincadeira, mas faz 5 que daí comecei a fazer a real mesmo, assim, e contar, e ganhar, e evento. E daí surge uma necessidade de um treinamento para professores, e daí a gente vai e faz, e curte, né, e se aprofunda e faz, e aí nós vamos embora. Então, Eu assim, acho muda. que Eu a sou gente outra não pessoa, vai porque parar antes de eu era assim, estudar. uma pessoa. Se me perguntasse o que você é hoje, eu sou uma professora, e voluntariamente eu era capaz até de esquecer esse aspecto da minha vida. E hoje, sim, é o aspecto principal da minha vida, é de contar histórias e de trazer esse trabalho que você falou, da reflexão, do autoconhecimento, de levar a mensagem, de trazer esse aspecto assim terapêutico, gostoso. Não que a gente terapeutize, mas a história terapeutiza por si só, né? Então, Exato. a gente vai a gente tá nessa. É Mas, por isso que a gente. Bora lá, vai. uh, Energia. vamos lá, eu vou pegando de cores diferentes aqui o negócio, porque não. Tá, vamos ver. Qual vai vir agora? Qual é essa? Laranja. Laranja, autoconhecimento. Oi, Thiago, tudo bem? Quanto tempo? Olha lá, ó. Olha só. Quem apresentou o universo das histórias para você? Que importância tem essa pessoa em sua relação com a arte de contar histórias? Uau. Acho que, ó, se eu for pensar na arte de contar história como algo que eu aprendi, eu diria que assim, eu tenho alguns mestres já na área, no campo profissional, Uhum, né? Como a gente sempre tem, né? Aquela pessoa que você gosta do trabalho, que você se identifica e que você quer estar sempre perto e vai buscando, né? Então eu uhum. diria isso. Mas como eu acredito que a arte de contar história, ela vem muito além dessas pessoas que nos ensinaram, eu tenho aí uma grande reverência mesmo à minha mãe, né? Ela como uma pessoa que me mostrou muito o mundo dos livros, não é? Minha mãe é ainda hoje uma leitora assim veroz, sabe? Então, Uhum. gente, eu acho impressionante. Eu dou um livro para minha mãe, sabe? A minha Aqueles que eu também. faço assim, nossa, a senhora já Aquele terminou de livrão ler? assim. Aham. Sabe? Então, assim, eu cresci com esse ambiente leitor, né? Uhum. Meu pai, ele não era muito de ler, mas aonde eu encontrava minha mãe, assim, né, fazendo algum momento mais tranquilo, ela tá lendo, sabe? Uhum. Então, é uma coisa que toda vez que eu vou para Recife, né, eu levo o livro na mala, eu faço, mãe, esse eu trouxe para a senhora, e aí a gente fica trocando, porque é uma das minhas referências, né? E eu sempre ouvi muitas histórias da minha avó, Uhum. né? A minha avó, a mãe da minha mãe, né? A minha avó materna, então ela também tem
essa importância muito grande na minha vida, né? Uhum. Não é à toa que um dos últimos contos que eu escrevi é dessa relação que eu tenho com a minha avó, né? Dessa presença dela junto com a gente. E aí o despertar é muito mais fácil, porque tá ali no teu ambiente, Sim, né? sim. Então, eu te digo de Você sabe, coração. engraçado, eu não tive uma pessoa contadora. Eu não tive. Na minha família, não, a gente é de ambiente leitor, mas não de contar história. Nem minha mãe, nem meu pai, nem assim, avós até sim, mas meus avós moram longe, eles moram no interior de São Paulo. Então, assim, eu via minha avó 2 vezes por ano, né? Então, não tinha isso. Eu ouvi história em disco, em LP. Eram essas as histórias que me alimentavam na infância, assim, antes de aprender a ler e depois também, porque eu curtia. Mas eu, pegando assim a sua fala, né? A gente fez as coisas de uma maneira muito experimental, assim, muito brincando, assim, sabe? Ali com a Carla. Então, se for pensar nesse sentido, quando eu conheci assim, esse mundo das histórias, dessa capacidade, foi o pessoal da Casa do Contador de Histórias. Que aí eu vi eles contando de uma outra forma, trazendo uma outra realidade, e daí, assim, ampliando o meu olhar, né, para isso. Então, acho que seria mais esse campo profissional, porque eu não tenho isso na família. E a Taine colocou aqui, ó, que legal. Aqui o mundo das histórias chegou com meu pai. Ele inventava uma história toda noite. Ai, gente, Ai, eu que acho tão legal delícia! quem tem essa facilidade de ir inventando, né? Eu não tenho. Ó, outro contador de história chegou aí, Evaí. Vai, Vai ser o próximo aí da vai ser o próximo. brincadeira. E acho que é isso, né? Fechamos? Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá, Tô ó. mandando energia pra você, Fê. Uh! Vamos pegar uma cor diferente, papapá, pegar lá do meio da pilha. Vai organizando aí as cores, Fê. É, Vermelha, vermelha. eu vou Vermelha de pegar quê? esse vermelho, esse é o Bordeaux, na verdade. Ah, tá. Na câmera aqui ele tá mais claro, mas ele é um pouquinho mais escuro. Olha que pergunta interessante. Esse vermelho mais Hum, escuro é sobre repertório. Você já tá. garimpou alguma narrativa, lenda ou causo da comunidade em que você reside? Uau! A minha é fácil, não. Aqui Não, da aqui comunidade, em Rio não. Preto, Quer dizer, se eu não. for falar de comunidade pequena, não. Eu garimpei lendas Não. do Paraná para fazer alguns trabalhos, assim. Daí sim, fui procurar, né? E São Luís do Purunã, que é aqui perto, que eles fazem um trabalho de resgate dessa coisa da cultura local, mas daí já não é tão aqui. São Luís do Purunã já está a 44 quilômetros da minha casa, né? Mas aqui mesmo, do bairro, coisa assim, nunca fiz. Não, Não também? não. Engraçado isso, porque quando eu estava lá em São Paulo, o marido, ele já morava lá, né? É, eu me lembro que das vezes que eu fui para conhecer a cidade, né, antes da gente se casar, aí eu dizia, eu brinquei muito com ele, eu disse assim, olha, você agora tem a sua oportunidade de me fazer conquistar. E aí ele começou a me contar as histórias de São Paulo. Então eu conheço muita coisa de São Paulo, capital. Mas Ah, daqui do sim. interior, não. Tá aí, uma boa pesquisa. Já anotei aqui. Ai, que legal. Ô, Evaí, faço muito isso. Aqui em Piracicaba tem muitas lendas lindas. Olha só, precisamos conhecer Olha, as lendas de Piracicaba. Tá ó, na hora de pois você contar prepare nos uma, lives aí. É, para prepara uma contar. aí e nos chama para ouvir. Ai, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver outra aqui, outra cor. Agora vem do verdinho mais escuro, que é sobre ferramentas. Olha só que legal essa pergunta. Como você avalia a sua relação com outras pessoas que também contam histórias? Que trocas e aprendizados essa relação pode trazer? Ai, Ai, é guria, tão muito linda, legal, né? A né? gente tá aqui, né? A gente tá aqui fazendo isso, Fazendo fazendo uma exatamente isso. troca. E eu acho tão bonito quando a gente consegue ser disponível para o outro, né? Uhum, E porque, querendo ou não, uma coisa que
meu mestre, né, o Giba, ele sempre dizia, o Giba Pedrosa, ele sempre dizia assim, que cada contador de história tem a sua marca, né, tem a sua Uhum, forma. E é engraçado que até naquele livro, eu acho que é o da Regina, do Acordais, ela fala sobre isso, né? De que cada um tem a sua identidade e que isso é único, não tem jeito. Mas uhum, isso não impede de você conversar, de você trocar, de você agregar, porque o uhum, seu olhar é diferente do meu. Por mais que a uhum. gente tenha uma linha parecida, de Atuação. repertório, Uhum, de como a gente vai efetivamente contar essa história, uhum, mas a gente tem uma forma diferente, porque o meu uhum, processo de estudo pode ser um processo completamente diferente do seu, e uhum, às vezes alguma dica que você dá, e eu não tinha pensado nisso, ó, vou tentar de uma próxima uhum, vez. uhum, E eu acho que isso é assim na vida, né? uhum, A gente está aqui para ser esse canal, uhum, porque se eu me coloco numa posição de que eu sei de tudo e eu não vou aprender mais nada, qual é a graça uhum. da vida, né? É. Então a gente está aqui nesse processo de troca, porque se não for assim, as histórias morrem. E eu acho que Porque como é também que elas é, sobrevivem, né? é. Elas não sobrevivem exatamente desta troca? Então, Uhum, por que não a gente trocar? Tem é. espaço, tem público, tem lugar para todo mundo, sabe? Eu acho que Uhum. essa competitividade que Não, e eu ainda acho a gente assim, ó, ainda vê. assim como qualquer categoria profissional, vai ter gente de todo tipo, entendeu? Sim. Você não pode colocar que assim, que todos os professores são iguais. Uhum. Mesmo que assim tem algum estereótipo, tem aquele o arquétipo do professor e tal, mas assim, é, você encontra uma infinidade de professores diferentes que têm uma relação com aquilo ali diferente, tem uma forma diferente de fazer, né? É, sei lá, quantos médicos, quantos, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, dentro desse universo da computação, também existem muitas maneiras diferentes de se fazer, existem profissionais Sim, que são muito diferentes e que levam a tarefa, esse ofício de uma maneira diferente também. Então é natural que dentro desse cenário a gente tenha mais simpatia com alguns e com a forma de alguns e outros, sim. poxa, esse jeito não funciona comigo. Mas é isso, né? Assim, Eu as acho que esse é histórias. o ponto. Não funciona comigo, Uhum, né? Porque aí vem a questão do autoconhecimento, uhum, né, Fê? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de usar recurso, mas eu não faço do recurso a minha história, sim, né? Então, o uhum, recurso, ele tem que ser uma coisa que ele complemento. agregue, né? E não, Uhum, tipo, sem aquilo eu não vou ter a história. Não, quem tem que uhum, aparecer é a história. É a é. mensagem que tem que ser Nada mais pode ser maior importante, do que a né? história. Isso Não é era a mensagem verdade? da Casa do É. Contador, é isso mesmo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ir enxergar, porque tem gente Uhum, de todo tipo, tem gente perfil de todo tipo, até porque não é porque eu não gosto de usar, mas tem gente que ama ouvir história com essas ferramentas. Tudo bem, tá uhum, tudo é, bem, né? Porque uhum, é assim, é questão de afinidade, é questão de simpatia, de empatia, e uhum. vai, né? Estilo mesmo, tudo. Sim, É a personalidade do contador, né? Um pouquinho exato. aqui para cima, o Evair comentou que em agosto a cidade faz aniversário, a cidade de Piracicaba, e aí ele vai fazer algumas lives contando as lendas. Muito bem, olha só, mais Isso é bom. uma, Quero saber, uma hein? riqueza cultural para a gente saber. Então, vamos lá, o que que faltou eu pegar? Ó, deixa eu ver, eu peguei dos dois verdes. Ah, falta do vermelho bem vivo aqui. O vermelho Tá. do bem vivo é da linguagem, sobre a linguagem. Então, vamos lá. Nossa Senhora, quem fez isso aqui foi o professor Kleber Fabiano, da Fatum aqui de Curitiba. Então, ele é o autor dessas perguntas. Nossa, tem umas perguntas que ele faz que vão lá. Você pensa, como é que eu vou responder isso aqui? Olha só, o ato de narrar atravessa a história de quem conta e de quem ouve. Como ocorre esse fenômeno?
Eu não sei nem explicar como, mas eu sei que ele ocorre, porque você, pelo menos assim, a parte de quem conta, a gente coloca da gente, né? A gente Sim. coloca da gente na história. E talvez ouvindo a gente absorve sob o nosso ponto de vista. Será que seria isso? Concorda? Lê de novo. Vou ler de novo. O ato de narrar atravessa a prova. Vamos fazer o check, vamos gabaritar. É, O ato de narrar atravessa a história de quem conta e de quem ouve. Como ocorre tá. esse fenômeno? Olha, me veio uma coisa na mente agora. Quando eu conto, eu a gente tem um esqueleto da história, a gente estuda a história para a gente não cometer nenhum, né, assassinato da história. Mas a gente termina, como você falou, você termina colocando algumas impressões suas, a sua forma, o seu repertório, a linguagem mesmo, né? Porque dependendo do lugar, dependendo da criança, você consegue aí um pouco mais e um pouco menos, né? Mas quando a gente tá lá ou contando a história, eu não tenho como ter certeza de que essa história atingiu a pessoa. Uhum, Não tenho, porque é muito abstrato, é de sentimento, né? uhum, Mas eu suponho que quando a gente consegue fazer aquela volta, né, de segurar na mão, vem aqui, vou te contar uma história, agora atenção, né? Então, quando eu seguro na mão e faço aquele caminho e eu consigo deixar você ali de volta com aquela uhum, segurança e que você diga assim: Uau, que uhum, legal. Então eu acho que eu cheguei no meu ponto, né? No sentido uhum, de que a gente deixa, mas eu não, uhum. não tenho como, a gente não tem, pelo menos eu acredito que eu não tenho como precisar de fato como isso te tocou, porque é muito subjetivo. Às vezes a gente acha, por exemplo, tem criança Mas que não toca, né? toca. Mas Tem criança toca. que não para quieta. Você Uhum, sabe? uhum. Mas ela tá ali, né? Tá ligada. E aí, quando você fala alguma coisa, aí a criança vem do nada e dá um comentário. Aí você faz assim: olha, tá prestando atenção em mim, não, mas tá ouvindo a história, né? É. Então, eu acho que essa é uma prova do que a gente consegue atingir, mas a gente não tem como quantificar e não tem como é, é métrica, né? Não acho que não tem como ter métrica. Eu acho que é tudo muito aqui, é tudo muito sentido, não é racionalizado. Olha só, a Carla respondeu, disse que a gente respondeu isso na primeira pergunta, falando sobre quem encantou vocês com as histórias. É, É faz verdade. sentido, né? Porque, e eu acho que assim, oh meu Deus, volta aqui, meu troço aqui não quer, tá na sua cara, o negócio dos comentários aqui, Ah, aqui, não deu tem certo. problema. É, e eu acho que é isso, a gente também se colocando na posição de ouvinte, né? Aquilo ali serve para alguma coisa, aquilo ali inspira de alguma forma, aquilo nutre de alguma forma, né? Quando você entra em contato com outro contador, mais experiente, menos experiente, tudo isso vai afetando, né? Acho que é assim que Uhum. ocorre esse fenômeno, que é a pergunta que ele faz. É, Como ocorre esse fenômeno? Ele atravessa a vida das pessoas e atravessa, pensando lá no começo, né? Atravessou a sua, mudando completamente sua vida, atravessou a minha, se tornando a minha profissão. Então, atravessa, né? De várias formas. Vai. e aí pensando nisso, né, Fê, quando a gente está vivendo alguma situação e aí você se lembra da história. Tipo, nossa, Uhum. isso agora tá me lembrando tal história. Isso acontece Coube, muito comigo, aham, né? coube pra mim Aí, agora, nesse né? momento da Então aí eu vida. acho que atravessou, ficou, marcou e ainda até lá, né? Acalentou o coração. Eu acho que é por aí. Vamos lá, mais uma. É, mais uma, mais uma. Fiz diferente agora. Tirei uma carta de cada cor e deixei aqui assim, ó. Então você escolhe.
Um, dois, Hum. três, quatro, cinco. Qual você quer? Ah, eu quero essa segunda. Nem sei que cor é. No vídeo elas ficam muito parecidas. Esse é o vermelho mais cor Bordeaux, que é sobre repertório. Tá. Hum. Olha, legal! Das histórias recolhidas por Câmara Cascudo ou Silvio Romero, dois grandes folcloristas e coletores de contos populares do Brasil, fazem parte do seu repertório? Fazem. É, eu não tenho o hábito de gravar elas, né? Mas aquele livro dos contos tradicionais é uma lindeza, né? Do Eu Câmara amo, Cascudo, né? é do Câmara. E eu amo aquele livro e eu leio muito com o meu filho aqui, né? E é muito rico. É muito rico porque aí você vai vendo que a mesma história em várias regiões de formas diferentes, né? Uhum. Tem até E Chapeuzinho tem Vermelho, né? E recolhido no é Brasil, super uma legal. coisa linda. E aí você consegue mergulhar na história do teu país, né? Uhum, Então é muito gostoso esse resgate. E aí você vê que nem todo mundo conhece, nem todo mundo fala. sim. E o livro, eu acho que como ele é muito grande, ele é muito grosso e não tem figura, né? Porque tem gente que ainda tem receio de livro sem figura. Uhum. Aí termina que não usando ele como um Uma livro referência, mais né? um livro mais comum, mas eu Uhum. acho aquele livro fantástico. Tem uma história Inclusive, dali que é assim sucesso. É um dos, dos top 5 do meu hit de sucesso das qual é? histórias, que é a história do Homem do Saco, né? A história do Surrão. Ah, Nossa, esse é desde o começo, desde a época que eu contava com a Carla e até hoje, assim, e que tem as lavadeiras no Rio, então tem alguns lugares, mais de um, olha que engraçado, que as crianças me pedem a história das lavadeiras. Eles pedem essa história com esse nome. Eu não falo assim o nome, né? Eu simplesmente conto. E aí, conta a história da lavadeira, ou a história da Mariazinha, ou a história do brinco de ouro. Todas essas coisas são para falar dessa Brinco mesma de Ouro é história. muito lindo. É. Brinco de Ouro é uma das histórias que eu ouvi na minha Não, mas formação fala lá do na. brinco de ouro dessa menina do Homem do Saco. Ah, tá. Entendeu? Eles se referem a essa história do Homem do Saco como a história dos brincos Ah, de tá. ouro. Para mim fosse a história do Brinco de Ouro. É muito bom. Eu gosto muito também do Ricardo Azevedo, né? Ai, também. Ele tem essa linha assim, nossa, eu De amo, folclore amo. brasileiro também, né? É, eu De gosto. histórias regionais, eu gosto também. Tenho. Tem um livro, olha, eu É. vou fazendo propaganda agora, né? Tem um livro do Jonas Ribeiro que ele lançou agora recentemente, eu acho. Não sei se é um relançamento ou se é realmente zerinho, mas é sobre o folclore que Hum. tem de todas as regiões, Ai, né? que São legal. histórias coletadas do Brasil inteiro. E aí eu Uhum, fiquei já namorando ele, porque o Jonas tem uma forma muito bonita, uma forma muito poética de escrever. E aí eu uhum. sei que o livro em si vai ter coisa boa, sabe? Aquela Então você referência que podia você vai. colocar nos seus stories depois a capinha do É, livro, assim, pra gente ver. Eu comprei vou ver. recentemente o Viagem pelo Brasil em 52 histórias, que é assim também. E tem o outro que chama Lendas do Brasil, Lendas Brasileiras, alguma coisa assim, que é também dividido pelas 5 regiões, assim, é bem rico de conteúdo, rico de imagens, assim, de pinturas bonitos. É um que eu tenho que fazer uma indicação aí qualquer dia desse. Opa, Mas esse essa eu não semana vi foi não, muito mas louca. Com o ciclone, falta de energia elétrica e tudo mais, não rolou fazer mais do que uma essa sobreviveu, semana. amiga. Sobrevivemos. Bora pra próxima? Bora. Agora você escolhe. Escolhe aí. Afe Maria, essa que eu vou esconder. Eu fiquei agora só pensando no Esse que vai aqui vir é aí, sobre hein, o Fê? ofício do contador. Quais são Vai. as metas Olha, meu pai financeiras? entrou. Seu pai, bem-vindo!
Quais são as suas metas financeiras em relação ao seu trabalho com a contação de histórias? Ai, 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 ai. Eu falei, vamos jogar no monte de novo? Joga, joga essa no monte. Ai. Ai, é que eu acho que a gente, pelo menos eu, né? Eu ainda tenho uma pegada muito idealista da coisa, né? Eu não sou, eu confesso, eu ainda não tenho essa visão tão comercial da coisa. E aí isso atrapalha, né? Às vezes o Uhum. nosso trabalho, né? Mas a meta é quando eu alcançar eu dobrar, entendeu? Porque a gente Ai. precisa, né? E não, falando sério, é uma profissão que ela, ela ainda não é tão valorizada financeiramente, Uhum. né? É, a gente É se sabe você fizer disso, a coisa de uma maneira bem comercial, né? Mas mas não é a minha não é a nossa vibe, pegada. né? Não, não é. Eu não tenho essa pegada tão comercial assim. E Uhum. aí, isso eu sei que atrapalha, né? Porque é a Esse é um forma de drama você se pra colocar. gente, né? É, da É, gente fazer uma pegou coisa bem que a no gente calo agora, acredita que assim, ó. tem tanto valor, né? Tem, a gente vê valor, mas Sim, muitas vezes o público não vê esse mesmo valor. E a gente, para chegar nisso, a gente tem que talvez educar o público, talvez fazer todo um trabalho que se a gente estivesse simplesmente fazendo, por exemplo, um bolo para vender e as primeiras pessoas experimentaram e falaram, nossa, aquele bolo da Maria Fernanda é fantástico, vai lá e compra. Então, assim, é fácil de você entender, é um bolo, é gostoso, tá num preço legal, né? Ou você vê assim esses brigadeiros e brigadeiro gourmet, usa com chocolate, não sei o que, você fala, nossa, a pessoa usou ingrediente de chocolate importado, não sei o que, então a pessoa vê uhum. o valor a mais que Vê, você vê o colocou valor. ali É, e paga, né? Paga bastante por uma coisa gourmetizada. E eu acredito que sim. o que a gente faz é bastante gourmetizado, só que as pessoas só conhecem o arroz e feijão. Então, assim, a gente não consegue fazer o poisson creme de lait. A gente tem que fazer o peixe com creme de leite mesmo. Entendeu? Não sei como é que é. Isso é uma coisa muito difícil. Meta, assim, se eu pudesse falar de uma forma simples, seria conseguir viver disso. Né? Sim, Viver só da contação e das coisas relacionadas. Ainda não é a minha realidade, né? Mas nem a existem minha. muitas possibilidades, né? Eu vejo que eu faço tanto a contação de evento, eu faço treinamentos com Aham. professores, eu faço workshop com pais e mães, eu faço, escrevo histórias, assim como você, né? A gente escreve histórias inspiradas nas histórias de vida, nos conflitos das pessoas. Então, gente, quem não sabia disso, ó, eu faço, ó, Elaine faz, tá? É um trabalho muito diferente, é muito sutil, muito refinado, né? E dá uma trabalheira, Dá. mas né, a gente E escreve, quem sabe se um dia a gente publica, né? né? A gente. Mas eu acho que quando a gente faz com o coração, sabe, Fê, a gente sabe que a gente precisa da remuneração, porque é importante, o dinheiro tem que vir, né? Uhum, E aí, mas eu também acredito que uma das coisas que, pelo menos para mim, é um ponto que é muito importante é eu aceito o trabalho quando eu vejo que eu consigo fazer. Por exemplo, uhum, eu recebi uma proposta para ir contar história em um determinado evento. A pessoa estava fazendo 1.000 recomendações. Era num evento com criança, né? Era um aniversário, ia ter palhaço, ia ter mágico. E aí eu fiz assim, nossa, aonde vai entrar a contação de história uhum, disso? uhum. Sabe? Tipo, mas depois. Aí a pessoa fez assim, depois do bolo, a gente, né? Eu fiz assim, não, depois do bolo, depois daquela quantidade de De açúcar, como é que açúcar. a criança, né? Como é que a criança vai ficar sentada para ouvir história? Não vai. Aí a Mas pessoa aí você se foi. frustra. Não, não fui. Não fechei, porque eu disse para ela, eu disse assim, olha, Uhum, não é o meu perfil para esse tipo de trabalho, uhum, sabe? Eu conto histórias em aniversários, conto, sim. eu não tenho restrição para isso,
Mas existe momentos e Mas existe momentos, né? autoconhecimento que você teve e eu não tive. Isso! Início dessa carreira de contação, guria, eu fiz exatamente a mesma coisa. Quer dizer, passei pela situação, mas eu fiz outra coisa. A mãe me ligou, eu querendo trabalhar a todo custo. A mulher era assim, tipo, terça de carnaval. E eu tava aqui em Nossa, Curitiba e eu, não sei, mas era um feriado de carnaval, assim. Eu tava em Curitiba e a moça também, não sei o quê, e ai, vai fazer, e eu não perguntei mais nada. Fechou, passou o valor, passei o valor, ela pagou, beleza. Quando eu chego na festa, primeiro que assim, eu me assustei com o prédio, porque era um prédio muito chique. Eu nunca tinha entrado num lugar onde eu precisasse. Eu passei pelo portão, falei, olha, tô indo na festinha lá, bababá. E aí, quando eu cheguei que eu seria a entrada do prédio, gente, era uma porta que era tipo assim, ó, eu era essa altura, a porta era muito, eu era menos da metade da porta. E eu sou uma pessoa alta. E eu tive que empurrar a porta assim com o ombro, com o meu corpo, porque era uma porta assim muito era a pesada. Então assim, porta, né? tipo, parecia que eu tava andando num castelo. Aí fui, cheguei lá na parte do salão de festa, que era tipo o mezanino do prédio, daí fazia a varanda assim, todo o, digamos, o primeiro andar era o lugar da festa e tal. Cara, tinha assim, cama elástica, palhaço, pintura no rosto, mágico, tipo, tinha o que você imaginar, tinha naquela festa e eu para contar a história com essa minha voz, com esse meu jeito. E aí eu falei, meu Deus, Calmo, onde é que eu fui me serena. meter? Aí juntaram as crianças lá, pilhadas já no açúcar, cheia de doce, de carrinho de pipoca, de não sei o quê. Aí sentou a aniversariante, a irmãzinha e mais umas, assim, sei lá, umas 8, 10 crianças. E que daí, lógico, eu comecei a contar. Elas ficaram, a minha aniversariante mais uma até ficaram, só que assim, as outras não paravam de correr, não paravam de correr. E aí saíram no meio da história, no final tava umas 5, e a aniversariante pediu mais uma história. Eu fui, eu combinei com a mãe, acho que 4 ou 5 histórias. Eu contei a segunda com uma aniversariante irmã, só as duas. E daí a Nossa. mãe me dispensou. E assim, aí tudo bem, ela pagou o azar, né? Porque eu não sabia. Depois dessa festa, isso foi esse tempo, já foi 2016. Depois dessa festa, nunca mais. Assim, eu sempre pergunto, vai ser em salão? Vai ser em buffet? Não, se for em buffet, eu já nem vou. Vai ser em casa? Ah, então tá bom. Vai ter outras atrações? Porque se começar nessa coisa, assim, a gente não consegue Mas eu fazer esse acho que trabalho. depende muito da relação que você tem. Porque, por exemplo, eu contei história na formatura de ABC da minha criança, né? Que era a gente fez num buffet. Então, eram só as crianças da turma, os Uhum, pais, os familiares, amigos, né? Aquelas coisas todas. E eu contei uma história para as crianças, mas assim, as crianças elas já têm o hábito de ouvir, isso outra é meio história, caminho né? andado para a gente, né? Já é um Uhum, meio caminho andado. E as crianças me conheciam. Primeiro, eu era a mãe de uma das uhum, crianças, e uhum. eu também já contei histórias para essas crianças na escola em outros momentos. Então, eles me reconheciam como uma pessoa contadora de história. Então, Uhum, isso faz diferença, né? O uhum. ambiente, a, a, essa proximidade que você já Sim. tem, esse conhecimento, as crianças já saberem, e elas saberem que ali é aquele momento de ouvir história, né? Uhum, Então, eu acho que esse é um ponto que, que, pelo menos, eu sempre converso com quem uhum, vem me procurar para fazer histórias em uhum, eventos, eu jogo, claro, porque, uhum. sim, a pessoa tem que saber o que está efetivamente Contratando, né? contratando, e eu também tenho que saber, e eu tenho que ser muito justa e sincera em saber que eu vou dar o meu melhor naquele lugar, naquele momento, para aquela criança, porque senão eu não estou fazendo o que eu acredito. Porque eu Deixa eu tenho, te fazer né? uma Eu tenho pergunta aquela. Hum, que tem a ver com esse assunto. Você já aceitou um trabalho que ia te pagar muito pouco, mas só porque você estava precisando muito da grana? Ou assim, não só o pagar pouco, mas esse desrespeito com o trabalho, assim, não é, assim, um menosprezo? Tipo, é uma moça que vem contar umas historinhas. É só uma isso historinha. já, isso Você já, aconteceu já comigo. aceitou algum trabalho assim? Eu não aceitei um trabalho.
porque eu não, eu nunca tive essa experiência, mas eu fui ajudar uma amiga que trabalha com recreação, Uhum, né? Ela me chamou para ir, para eu conhecer esse universo aqui. Foi logo aqui em Rio Preto quando eu cheguei, e aí eu senti esse olhar do tipo assim, você é recreadora. Umas coisas bobas, né? E isso realmente a forma como as pessoas olham, às vezes é meio tipo, poxa, por que o teu vale mais? Sabe? Aquelas coisas assim. Mas uhum. é questão da postura da pessoa. Então eu não tenho que estar me incomodando com isso, porque é a Não, e claro, pessoa, nosso né? ego fica machucadinho, né? Vamos falar a verdade. Sim, fica. Lógico que fica, né, Fê? Porque nós somos assim, nós somos seres Sim. se a gente for parar para pensar, a nossa profissão é o quê? É de relação. É de Nós estamos aprovação, né? A ali gente tá lá porque e alguém é, aprovou aquilo ali e gosta do que a gente tá fazendo. Senão não ia e estar é uma chamando a relação gente, né? construída, né? Porque você vai estar apresentando o seu trabalho, você vai estar apresentando você, e no momento que você está contando história, sinceramente, é o momento que você está mais vulnerável porque você está ali, Uhum, literalmente é a uhum, história da verdade, você está nua e crua, né? aham. Alguém escreveu agora. E às vezes o que que acontece? A forma como você está ali, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como a criança vai reagir, você não sabe como, ou se vai acontecer alguma coisa ali que vai, né, mudar o teu roteiro, né? Então Uhum. você precisa ter um jogo de cintura, você Tem. precisa. Aí, mais do que nunca, vem a preparação, que eu nem sei qual é a cor da carta, né? Mas vem essa importância da preparação, porque você precisa saber a história, você precisa Sim. entender. E é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, né? Eu lembro que quando eu estava lá em São Paulo e eu estava com uma turma no Senac, né? Eu dei aula no Uhum. Senac, lá da aclimação, duas, três turmas lá, antes de eu vir para cá. E aí uma das perguntas, uma das meninas me fizeram foi assim: você decora a história? Não, eu não decoro história. Mas como Uhum. você sabe da história? Você sim, porque existe a Porque, técnica, existe um porque eu sei, estudo, meu bem. Desde né? Abre, eu abre a estudo para isso, cabeça, é meu né? trabalho. Mas, mas às vezes as pessoas acham, né, que a gente decora, né? E eu não faço isso. Sabe? Então eu tenho um processo de estudo, eu leio, eu releio, e aí eu vou anotando os pontos, o que é Uhum. da introdução. É um estudo da história que você também faz. E aí isso nos dá mais segurança de que no momento de uma apresentação, você não escorregue, porque interrupção vai ter. E Criança se você falando, só vai sabe de ter. cor, daí você fala assim, ah, onde é que eu tava mesmo? Daí você tem que falar de novo um pedaço de uma Não, fala não que você já vai. falou, é meio esquisito, né? Não, e Então, perde a naturalidade, porque se a sim. gente. O contador de história é isso, você está contando. Uhum. Então, se você está contando, a tua espontaneidade, ela tem que estar ali, tem que ser Ela como faz uma parte da performance, conversa. né? Então, mais do que nunca, você precisa saber onde você tem que chegar, né? Para poder não ter esses problemas aí. Mas eu não. Depois que eu percebi que a minha vibe realmente. Né, isso para mim foi bom, porque essa situação de recreação foi muito bom, porque eu fiz assim: não, Não não sou quero mais. recreadora, não É, quero isso. Eu sou eu contadora já de aceitei história. trabalho como contadora e recreadora. Então, eu fui para contar e fazer atividades, porque, enfim, porque estava precisando muito, mas assim, também não gostei do lugar onde a gente é colocado. E depois de um tempo, eu já recusei, mesmo precisando, daí eu cheguei a recusar alguns trabalhos do tipo assim, você está negociando por telefone, a pessoa fala, ah, mas faz só por tantinho, e joga, coloca o inho junto com o valor, né? E Uhum. assim, aí eu normalmente eu tô aqui, não, por WhatsApp, e daí você responde verbalmente, mas você não escreve, né? Fala assim, bom, se é por esse tantinho faz você, né? Por que que tá contratando alguém?
né? As pessoas acham que a gente também, né? Olha o tanto Olha, de livro que a gente tem, que a gente compra, que a gente nossa, estuda, o tanto de curso que a gente faz. Ah, pelo amor, né? Deixa a eu ler o Jéssica comentário da escreveu, ó. Jéssica, porque faltam 4 minutos, amiga. É, Muitas vezes ouvimos isso da equipe organizadora. As atitudes de interrupção no nosso trabalho também demonstram quanto algumas pessoas não valorizam o trabalho dos contadores. Exatamente. Dependendo, muitas vezes, assim, são os próprios adultos. Nossa, principalmente assim, eu vejo muito. Festa, caiu aqui as cartas. Festa ó, de a Rose aniversário. escreveu, ó. Ouvi isso quando dava aula para crianças, é chato. Verdade. é, a Mas Rose também tem que vir aí. é um trabalho que eu acho que a gente também erra exatamente para Uhum, saber onde a gente pode chegar, entendeu? Tipo, uhum, qual é o meu limite? Aonde eu vou? O que para mim é confortável? Então, quando eu entendi e eu levo aquela frase do Carol muito a sério, que contar história é dar um presente de amor. Então, uhum, quando você me contrata, eu vou fazer exatamente isso. Vou dar o uhum, meu melhor, porque é o meu presente para você. Então, eu vou estudar profundamente a história, vou me preparar para isso. Existe todo um trabalho de uhum, contexto, porque não é só ir contar história, você tem uma abertura, você tem um aquecimento para fazer com as crianças, você tem a questão de como você vai se comportar, como você vai fechar, porque senão fica muito solto, tipo assim, quem é essa louca que está aí, né? uhum, Então, tem que ter esse cuidado. E isso demanda tempo. Isso uhum, demanda energia, como qualquer outra profissão. Então, se a gente não se valoriza a esse ponto, como é que as pessoas também vão nos valorizar? Então, eu já uhum. converso aqui, ó, por exemplo, ó, quem foi que escreveu aqui? Ah, foi a Jéssica, ó, chamar as crianças para Jéssica. lanchar no meio da contação, levar doce, Uhum. abrir porta. Então, isso é uma coisa que hoje, eu já falo. Chamar. Tipo, A gente tá contando, ô fulano, gente, pelo amor de né? Deus. Aham, é Aí muito sabe sem aquela noção. coisa do combinado não é caro, né? Uhum. Então é isso. Então a gente tem que combinar. E isso quem dá e É a é a gente. experiência, não tem jeito. É a Assim, gente errando uma vez, uhum. Não, e errando é a duas, mas gente não que é. dá isso, esse limite, tipo, tem que ser assim, tem que ser um cadinho assim, não pode ser. Não adianta, é a gente que dá, porque Não, a outra pessoa, a gente não pode esperar que a outra pessoa não, saiba, né? Que a pessoa que está não. contratando Vai cair, vai Fê! cair. Ainda não deu o aviso de 1 minuto, mas eu queria te agradecer muito, porque é muito gostoso a gente A gente conversar e ficaria trocar. aqui, né, mais e mais, mas é muito bom também. Obrigada E pela quem. oportunidade. Foi um prazer. Gente, quem gostou, fala pra gente se vocês gostaram desse formato, porque tem tantos contadores que a gente podia chamar e fazer essa troca, né? Tem a Rose aí, ó, tem a Evaí, tem a Kátia, tem a Taine, tem a É, Carla, tem um monte de gente que tem. pode vir abrir as cartas do contador de histórias. E aí a gente vai se fortalecendo junto, né? Que eu acho que esse é o mais É, importante, isso né? mesmo. Vocês Eu, gostaram desse Fê, formato? Toparam? Gostaram de ver a gente se expondo aqui? tirando os véus, né? É. Mas é isso mesmo. Nós somos pessoas humanas e a gente tem muita coisa ainda para aprender e levar. Eu acho que esse é o mais importante. Seguir com o amor que a gente tem pelas histórias, né? E saber a importância que ela representa para a gente. E aí a gente consegue passar esse amor no trabalho que a gente faça, seja numa contação, seja numa indicação de livro, seja Uhum. numa história que a gente escreve, É. né, num Uhum. curso que a gente dê, não importa. O que Uhum. importa é que aquilo mexe primeiro na gente e aí a gente consegue mexer com o outro, né? Isso é o mais importante. Então, Ângela, amei. Que bom, Ângela. Bom te ver por aqui. Ai, gente, que super gostoso. Olha, não deu ainda. Vamos fazer um desafio? Vamos tentar pegar mais uma? A hora que der 1 minuto ali, eu falo pra você. Não, 30 segundos. Não, ai, eu vai não sei se cair vai. agora. Deixa, Não não, dá tem que pegar tempo. uma pergunta curta. Não.
Não, tudo Não, não vai bem. dar. Não vai dar. Ah, Se fosse uma pergunta vamos fácil de só, sim ou não, mas não vamos vai só dar. dizer assim, ó, estamos pronta para uma próxima. Que Isso tal? aí. Gente, Tchau, muito amiga. Muito obrigada pela obrigada. presença, viu? Um Beijão. Boa beijo, boa noite. Tchau. noite, tchau.